Bem-vindo ao Tagarelando Leituras. Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo assim, em alguns trechos bem marcantes de 1984, do George Orwell. Um clássico absoluto, né? Essencial. Com certeza. E a gente está olhando para esse retrato de um regime totalitário, sabe? Pelos olhos do Winston Smith. Uhum. E a nossa missão aqui, vamos dizer, é tentar desvendar as engrenagens desse poder todo. Tipo, como é que o partido consegue manter um controle tão completo assim? É a grande questão do livro, né? Exato. Então, acho que podemos começar pela vigilância, que é algo que salta aos olhos logo de cara. A teletela. Ah, teletela. Impossível não começar por ela. Pois é, ela tá em todo lugar, né? Transmitindo propaganda sem parar, mas ao mesmo tempo te vigiando, te ouvindo. E o pior, não dá pra desligar completamente. Não mesmo. No máximo baixar o volume um pouco, mas desligar jamais. Imagina isso. Vigilância constante dentro da sua própria casa. O que isso diz sobre a privacidade nesse mundo? Quer dizer, existe privacidade? Olha, basicamente não existe. É a aniquilação completa dela. A teletela é, assim, o símbolo perfeito de como a tecnologia, que a gente pensa que conecta, né? Sim, claro. Lá ela é usada justamente para isolar e para controlar. É a presença constante, onipresente mesmo, do partido na vida de cada um. Não tem para onde fugir. E falando em partido e nesse controle todo, tem a organização do poder que é muito peculiar. Os ministérios. Assim, os ministérios com seus nomes paradoxais, para dizer o mínimo. Exatamente, tipo o Ministério da Verdade, o Miniver, que cuida de notícia, de arte. Mas, na verdade, ele falsifica tudo, né? Reescreve a história. Uhum. Aí tem o Ministério da Paz, o Mini-Paz, que cuida da guerra. Faz todo sentido, né? Nessa lógica. Pois é. O Ministério da Pujança, Mini-Puja, que teoricamente cuida da economia, mas na prática administra a escassez, a falta de tudo. Sempre as rações diminuindo. Isso. E por último, o mais sinistro talvez, o Ministério do Amor, o Minamor, responsável pela lei, pela ordem e pela tortura. É descrito como um prédio sem janelas, uma fortaleza. Terrível. E essa inversão dos nomes não é por acaso, né? É um exemplo claríssimo da nova fala. A nova fala, a língua oficial que eles estão criando. Exato. Uma língua projetada especificamente para limitar o pensamento. Ao controlar as palavras, o significado delas, o partido busca controlar a própria realidade que as pessoas percebem. É aquela ideia dos slogans, né? Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Perfeito. Esses slogans resumem essa lógica doida, contraditória. É forçar a aceitação do absurdo como normalidade. Controlar a linguagem é o passo número 1 para controlar o pensamento. É fundamental. E a gente vê isso na prática com o trabalho do Winston, lá no Ministério da Verdade. O dia a dia dele é esse, né? Retificar o passado. É um eufemismo genial, retificar. Totalmente. Ele reescreve artigo antigo de jornal, ajusta as previsões que o grande irmão fez para parecer que ele sempre acertou. Sim, a produção de botas, a ração de chocolate. A ração de chocolate, exato, ele ajusta tudo isso e apaga pessoas dos registros, as despessoas, como se nunca tivessem existido. Desaparecem completamente. E tudo isso vai para os buracos da memória, né? Literalmente incinerado. É como se a verdade fosse, sei lá, massinha de modelar nas mãos do partido. Eles moldam como querem. É exatamente isso. É o que Orwell chama de mutabilidade do passado. Se o partido tem o controle total sobre todos os registros, sobre a memória coletiva, ele controla o passado. E quem controla o passado, Controla o futuro. e quem controla o presente, controla o passado. Essa reescrita constante garante que o partido seja infalível, que nunca erre. Mas para aceitar isso, para viver nesse mundo onde a verdade muda o tempo todo, precisa de um tipo de ginástica mental muito específica, né? Precisa. E aí entra outro conceito-chave. O duplo pensamento. Isso. A capacidade de ter duas crenças que se contradizem ao mesmo tempo e aceitar as duas. É isso, né? Perfeitamente. É saber e não saber ao mesmo tempo. É usar a lógica contra a lógica.
Esquecer conscientemente algo que precisa ser esquecido e depois puxar de volta para a memória quando for conveniente. Tipo o exemplo que o O'Brien dá depois, né? Que as estrelas podem estar perto ou longe, depende do que o partido precisar que seja verdade naquele momento. Ou que 2 mais 2 podem ser 5. Exato. Se o partido disser que é 5, você tem que acreditar. Mais do que acreditar, você tem que saber que é 5. Mas como é que isso se sustenta psicologicamente? É muito doido. É uma forma de insanidade controlada, eu diria. E é essencial, principalmente para os membros do partido interno, para eles poderem funcionar dentro dessa realidade fabricada. Entendi. É a ferramenta psicológica que permite que eles aceitem a propaganda, as mudanças constantes na verdade, sem ter um colapso, sem questionar. É internalizar a ideologia a ponto da realidade objetiva perder totalmente o valor. O que importa é a verdade do partido. E a nova fala que o Syme, aquele colega do Winston, explica com tanto entusiasmo. Acha perigoso da nova fala. Pois é. Ele explica que o objetivo final da nova fala é justamente esse: estreitar cada vez mais o pensamento, reduzir o vocabulário ao ponto de que o pensamento-crime, O crime de pensar algo contra o partido. isso, que ele se torne literalmente impossível, porque não vão existir mais palavras para expressar uma ideia de rebeldia, de dúvida, de individualidade. A ideia é que a revolução só estará completa quando a linguagem for perfeita nesse sentido. Quando ninguém mais pudesse sequer formular um pensamento herético. Que assustador. A destruição da linguagem para garantir a conformidade para sempre. Conectando tudo, então, a nova fala e o duplo pensamento são as armas psicológicas principais. Mas, claro, a repressão não é só psicológica, né? Não, de jeito nenhum. Existe o medo constante, o medo físico mesmo. Com certeza. O tempo todo pairando sobre as pessoas. É só pensar nas pessoas que simplesmente desaparecem, são vaporizadas. Sim, somem durante a noite, apagadas de tudo como se nunca tivessem nascido. Ninguém comenta, ninguém pergunta. E tem os 2 minutos de ódio. Aquele ritual diário. Uhum. Uma catarse coletiva forçada. Exato. Para direcionar toda a raiva, toda a frustração contra os inimigos do partido. Tipo o Goldstein. É uma forma de controle emocional também, né? Sem dúvida. Canaliza o descontentamento para um alvo externo e reforça a lealdade ao grande irmão. E, claro, tem a polícia das ideias. Sempre à espreita. Podem ser seus vizinhos, seus colegas. Ou até seus filhos. As crianças são incentivadas a espionar os pais, a denunciar qualquer deslize. Os pequenos espiões. Que horror! Transforma a própria família num campo minado. Exatamente. E aí, para quem resiste, para quem é pego pela polícia das ideias, tem o Ministério do Amor. O lugar sem janelas. E o famoso quarto 101. O quarto 101. O ápice da tortura psicológica e física. O lugar onde eles usam o seu pior medo, aquilo que é insuportável para você, para te quebrar completamente. No caso do Winston, eram os ratos, o pavor dele. Sim, e é lá que a resistência individual é aniquilada, destroçada. Mas o objetivo final, como o próprio O'Brien deixa claro para o Winston naquelas sessões de tortura, não é só punir, né? É algo mais. Algo muito mais sinistro. Não é só fazer a pessoa confessar ou obedecer por medo. O objetivo é converter. Converter? Como assim? Destruir a individualidade da pessoa por dentro. Quebrar o espírito de tal forma que ela passe a genuinamente amar o grande irmão. Aceitar tudo. Ver o mundo como o partido vê. Nossa! Então o poder. O poder não é um meio para um fim, como prosperidade ou justiça. O poder é o próprio fim. E ele se manifesta, segundo O'Brien, ao infligir dor e humilhação. É o controle absoluto sobre a mente e o corpo do outro. É isso que o partido busca. É, pesado, muito pesado. Analisando tudo isso que a gente conversou, a vigilância onipresente, a manipulação da linguagem com a nova fala, a reescrita da história, o duplo pensamento para aceitar contradições e, claro, o medo, a tortura, a destruição do indivíduo, fica uma reflexão quase obrigatória, né? Com certeza. De que forma essas táticas todas descritas lá em 1984, há tanto tempo, podem talvez nos fazer pensar sobre, sei lá, sobre como a informação circula hoje, sobre as narrativas que a gente encontra por aí, sobre como a realidade pode ser moldada. É uma pergunta que não quer calar, né? A relevância de 1984 parece só aumentar com o tempo.
Fica aí a provocação, então, para quem nos ouve pensar a respeito. E com essa reflexão, a gente encerra essa nossa análise de hoje sobre trechos tão impactantes de 1984. Muito obrigada pela companhia nessa exploração. Inscreva-se, compartilhe e venha tagarelar com a gente sobre o maravilhoso mundo da leitura.